Boa noite a todos, eu sou o José Pedro Eu sou o Jorge Luiz Aguetin. e nós vamos falar sobre produto mínimo viável, metodologia MVP na criação de startups. Nós somos alunos do curso de Big Data no agronegócio da FATEC Pompeia e vamos falar um pouquinho dessa metodologia que também é ensinada durante o curso de Big Data. Antecedendo um pouquinho a metodologia, vamos entrar um pouquinho na parte de startup, né? Então, a gente entra no conceito de brainstorm, que é chuva de ideias. Então, antes da criação de qualquer startup, de qualquer negócio, tem esse processo, é sempre realizado esse processo de brainstorm, onde você analisa um problema, analisa um mercado, procura lacunas de soluções nesses mercados e tenta resolver com algum aplicativo ou alguma tecnologia que a sua empresa ou o seu time de dev vai poder abordar para poder resolver aquele problema. Você vai criar a solução daquele problema analisado no mercado. Bom, em falar em problemas, eu tenho um problema. E o problema é que a festa do meu filho vai ser esse final de semana e ele quer o bolo dos sonhos. E Zé, olha, olhando seu problema aqui, eu tenho a solução. Eu tenho uma empresa que faz bolos, Zé. Então, Bolo Jorge, top. bolo legal. Então, eu quero contratar a sua empresa para fazer o bolo dos sonhos do meu filho, hein? Olha a responsabilidade. Só que é para esse final de semana. Mas para esse final de semana, Zé, bem, eu confio na competência da minha empresa, eu tenho certeza que eles vão fazer um excelente trabalho. Então, Jorge, eu vou te explicar exatamente como eu quero esse bolo. Eu quero que ele seja de unicórnio, eu quero que ele tenha olhos grandes, eu quero que ele tenha duas orelhas fofinhas e o cabelo tem que ser colorido, porque meu filho é exigente. Você quer um bolo exatamente como tá nessa figura aqui. É esse o bolo que você quer. Exatamente, Jorge. É esse que ele escolheu. Pro prazo que você quer. Exatamente. Tem que ser final de semana. Infelizmente, a correria do trabalho não consegui fazer o pedido Zé, antes Zé, sem problema, velho. Pode deixar com a gente aqui que a gente vai fazer o bolo dos seus sonhos, mano. do meu filho, né? Eu vou lá pegar esse bolo na startup do Jorge e o resultado é esse aqui. Eu posso dizer que a palheta de cores, né, que eu tinha lá ao meu dispor não era das mais avançadas, mas ninguém pode falar que não era um unicórnio, certo? É bem parecido. Jorge, você estragou o aniversário do meu filho, Jorge. Claro que não, o único defeito ali foi o olho e as cores, e olha lá, o formato tá idêntico. Meu Deus, não tem É, nada me ativo dá que eu uma tinha chance feito. me dá uma chance de me redimir com você, então. Tudo bem, Jorge, eu vou te dar uma segunda chance. Eu tenho aniversário do meu filho mais pra frente e eu vou procurar você. Tudo bem? Pode me procurar, Zé. Então, chegando lá, mais pra frente, daqui uns meses, eu fui e procurei a startup do Jorge novamente, pensando em dar uma segunda chance para essa empresa. E eu fui lá, infelizmente não consegui fazer o pedido antes, e dessa vez já é quinta-feira e aniversário é no sábado. E eu ligo para o Jorge e falo: Jorge, eu preciso de um bolo do Olaf. Urgente. Meu filho está viciado na Frozen e ele precisa de um bolo do Olaf. O que você me diz? Zé, acho que eu achei a chance de poder me redimir com você totalmente, tendo em vista que o Olof é mais fácil, né? São só três cores, mais tranquilo. Zé, o aniversário dos sonhos do seu filho será feito através desse bolo. Você vai ver a cara de realização do seu filho ao ver o bolo que eu vou entregar para ele. Final de Tudo semana tá bem, na sua mão. tudo bem. Vai ser rápido. Você Vai consegue. ser rápido. Mas para já, eu entrego para você até adiantado. Eu tenho certeza que vai ser um bolo de qualidade. Então, final de semana, eu chegando na empresa do Jorge, confiante que ele vai dar conta no serviço, ele me apresenta esse bolo. Jorge,
Eu não Jorge, vou dizer que nem tudo sai segunda como vez, parece, Jorge. mas acho que o tamanho do olho e do nariz foi a chave para poder não ficar tão parecido, né? Mas, não, olha, você bate o olho e vê que é o Olof. Tem a cara do Olof, é o Olof e Oh, eu tô vendo o Olof. não dá, Jorge. Infelizmente não dá. E aí que a gente começa a perguntar: como não decepcionar os seus clientes? Bom, aqui eu elenquei três características-chave da metodologia MVP, que é Produto Mínimo Viável, que ajuda a entender como funciona, o que significa essa nova metodologia. Então, basicamente, ela está atrelada à criação de produtos, ela está atrelada a funcionalidades mínimas, então você vai entregar valor para o seu cliente, mas não vai ser o produto final, mas vai ter funcionalidades mínimas que atendem o problema do seu cliente. E além disso, você vai fazer testes de aceitação com ajustes rápidos. Então, o MVP1 você já coloca para validar com o seu cliente e ele retorna com feedback. E aí você começa a ter uns ajustes muito mais rápidos e começa a alinhar a expectativa do seu cliente com a realidade. E aí, Trazendo isso para o nosso contexto, é basicamente assim: o produto que você vai entregar para o seu cliente não é a versão final, ok? Não é o produto final que você vai entregar para ele. Trazendo um pouquinho mais para a realidade de tecnologia, não é o aplicativo final, é um aplicativo que atenda a dor, atenda a demanda do teu cliente, da pessoa na qual você está se relacionando, pessoa ou empresa, mas que ainda seja que ela se capacite a ter mudanças, upgrades. A metodologia de MVP, ela trabalha muito na base de upgrade. Você melhora, valida com o cliente, melhora, valida com o cliente, melhora. É assim que a metodologia MVP trabalha, ela trabalha com upgrades. e aí, nessa imagem, por exemplo, o Jorge falou que para você criar uma startup, você tem que ter um problema, né? E você tem que solucionar esse problema. Com MVP, também você precisa ter um problema para começar a gerar uma ideia para fazer essa solução. Então, o problema dessa imagem seria basicamente atravessar o rio. Então, o meu cliente chega e fala: Zé, eu preciso de uma lancha, eu preciso atravessar o rio da maneira mais rápida. Chego lá, vai ter um hotel 5 estrelas lá do outro lado. E geralmente os clientes são assim, porque se você for numa startup de tecnologia, uma empresa de tecnologia, o cliente ele vai querer o melhor aplicativo, o melhor site, o melhor software, tem que ter pagamento, tem que ter reconhecimento facial. E Só que aí entra aquela perguntinha, né, Zé? Para quando? então, Essa é a pergunta-chave. geralmente o cliente quer para para semana que vem, né? No dia Para seguinte. ontem. Então, e aí que surge o produto mínimo viável. Por quê? Você não tem tempo para construir uma lancha para o cliente, mas você também não quer construir um barquinho de papel que ele não consiga solucionar o problema dele. Então, o mínimo viável seria um barquinho de madeira que ele, a priori, ele consiga atravessar o rio e solucionar o problema dele. Talvez ele não precisa nem de uma lancha, ele só quer atravessar o rio. Então, esse conceito de mínimo viável é você economizar recurso, economizar tempo, mas sem deixar de atender o problema do seu cliente. Esse é o conceito básico que eu quero que todo mundo entenda. É o mínimo viável, é o mínimo que eu consiga resolver o problema do meu cliente e no futuro, se surgir mais alguma demanda, a gente pode fazer upgrades, igual o Jorge falou, e ir melhorando esse barco, adicionando um motor, adicionando um casco diferenciado e tudo mais. Então, esse é o conceito mínimo viável que eu quero que vocês saiam daqui hoje aprendendo. A chave do MVP está exatamente em entender o problema. Então, qual é o problema do meu cliente
quanto tempo eu tenho e qual seria a solução mais rápida para poder solucionar o problema do meu cliente e eu conseguir dar um upgrade depois. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Qual é o problema? Qual é o tempo? E qual seria a solução? São as três perguntas que você deve fazer quando você está executando um MVP. Então, agora, Zé, eu tenho uma demanda para você, cara. Eu falhei como uma péssima startup de bolos, mas eu queria consultar, né, a sua startup de fantasias e fazer uma fantasia para o meu filho. Ele tem uma festa, sábado à noite, né? Hoje é sexta, e eu gostaria que ele se fantasiasse de Batman. E eu queria realmente uma fantasia de Batman, Zé, para amanhã. Bom, diferentemente do Jorge, a minha startup é de fantasias, como ele falou. E ele me vem com a demanda para uma festa amanhã do filho dele. Então, Jorge, como que tem que ser essa fantasia? Cara, tem que ter a capa, a máscara, ser preta, certo? Então eu tenho que caracterizar o meu filho como se fosse o Batman. Quem que caracteriza ele? Isso, ele tem que ficar caracterizado como Batman. Bom, então, diferentemente do Jorge, agora eu vou mostrar para vocês o que seria um produto mínimo viável que uma startup poderia entregar para o cliente. Esse é um exemplo de produto mínimo viável que eu posso entregar para o meu cliente, porque é o que eu consigo fazer em menos tempo e que eu consiga solucionar o problema do Jorge. Porque o problema dele era o filho dele ir com uma fantasia. Tá, não é a melhor fantasia, mas pelo tempo que eu tenho, pelos recursos que eu consigo resolver o problema dele, que é ir na festa de fantasia do Batman. Então, o que você acha, Jorge? Cara, eu acho perfeito. Como eu falei, né, as perguntas que se deve fazer para um MVP é qual é a minha dor, qual é o tempo e como que eu posso resolver. Então, a minha dor era o meu filho ir caracterizado. A sua fantasia resolveu o meu problema, ele está indo caracterizado. Claro que se eu desse mais tempo para você, você faria uma fantasia mais elaborada, que é o conceito de upgrade. Mas para o tempo que eu te dei e para as ferramentas que você tinha, isso soluciona 100% do meu problema. Então, isso é um exemplo que o produto mínimo viável pode se encaixar em uma empresa. Bom, mas resumindo tudo que nós falamos, MVP, ele é um produto? Sim, ele é um produto. MVP, ele é viável? Sim, ele é viável. MVP não é a sua versão final. Como eu falei anteriormente, ele não é a versão final, mas entrega valor para o seu cliente. Então, como exemplo da fantasia, eu não entreguei a melhor fantasia, mas eu entreguei valor para ele, porque o filho dele conseguiu ir para a festa e solucionou o problema dele. Então, se vocês analisarem essa imagem que está na tela de vocês, o conceito de MVP é exatamente nessas carinhas felizes verdes que estão embaixo. Então, o problema, neste caso, seria fazer um deslocamento. Então, em vez de você gastar tempo e recurso para desenvolver um carro que é caro, motor, tudo mais, demora muito tempo, muito recurso, muita mão de obra, você faz os pequenos passos, que é o conceito de mínimo viável. Então, primeiro você faz um skate, para ver se realmente o cliente queria mesmo só se deslocar e se o skate ajuda ele. Mas se ele quer uma coisa mais rápida, talvez, um patinete. Bom, mas depois eu posso fazer uma bicicleta, depois posso criar um carro, depois ter um carro mais potente. Então, o mínimo viável seria ir atendendo as demandas do meu cliente com o menor número de recursos possível e sempre entregando valor. Fazendo uma análise dessa imagem aqui, dá para perceber diretamente que o problema do nosso cliente final era se locomover. Mas se eu entregasse uma roda, duas, três, o casco do carro, etc., a carcaça do carro, não ia adiantar. Então, ele pode muito bem se locomover com um patinete ou uma bicicleta e depois ter o conforto de um carro sendo aprimorado. O conceito de upgrade está exatamente ali.
Você vai trabalhando para dar o a mais para o cliente. Você resolve o problema dele e dá a mais, resolve o problema dele e dá a mais. Cara, entendendo isso, você entendeu o MVP perfeitamente. Exatamente. E A lembrando, gente gosta de bater nessa tecla porque ela é realmente fundamental para poder aprender MVP. É a chave. que MVP é uma metodologia. Logo mais, vamos falar dos passos para se chegar no MVP que a sua empresa, que a sua startup, que a sua ideia possa ser no papel. Mas é uma metodologia. Tudo isso que nós falamos é para vocês entenderem o conceito de produto mínimo viável. Ah, mas ninguém usa isso. Ah, isso daí eu nunca ouvi falar. Uma furada, nunca vi um caso. Exatamente. Então, aqui nós trouxemos dois exemplos reais que foram usados como MVP, que todo mundo conhece, né? Então, o Facebook, por exemplo, o Mark Zuckerberg testou primeiro, não sei se vocês conhecem a história do Facebook, mas ele testou na Universidade de Harvard, dentro dos campos de Harvard, só com alunos. Então, você pode dizer que aquilo era um MVP. Por quê? Com aquele primeiro aplicativo do Facebook, que é só para aquele nicho de alunos, ele conseguiu tirar análises, colhendo análises, e depois ele conseguiu fazer várias alterações que começou a melhorar. Então, ele começou a fazer upgrades no Facebook até chegar onde chegou hoje. Então, querendo ou não, a primeira versão do Facebook que foi disponibilizado dentro da Universidade de Harvard foi um caso de produto mínimo viável. O outro caso também é a Apple, que em ambos os casos sempre foi utilizado aquela etapa do feedback. Então você recebe o retorno do cliente. No caso da Apple, o iPhone 1 ele não possuía as funções básicas como copiar, colar e etc., mas já tinha o conceito da tela touch, que é a tela que é utilizada até hoje nos modelos mais modernos de smartphones. Então, você pode ver que alguns conceitos foram validados pelos usuários na época, eles aprovaram, falaram, pô, legal, e depois ele foi implementando o restante das funcionalidades naquele produto, tornando hoje os smartphones na tecnologia que eles estão. Então, tudo parte de um princípio, e esse princípio eu vou entregar para alguns usuários, vou fazer a validação com eles, vou fazer um MVP com eles, e depois eu retorno para saber o que eu preciso implementar a mais. Exatamente, esses dois são os exemplos legais para todo mundo começar a entender. Isso daqui são dois, tá? Se vocês procurarem na internet, tem muito mais empresas que usam isso. E startups, como eu falei para vocês, é primordial usar essa metodologia de MVP. Bom, mas vamos falar de MVP na prática. Bom, aqui tem uma imagem que eu separei que eu achei muito legal, porque MVP é assim. Ah, Zé, eu consigo fazer MVP sozinho? Se você for um time que ok, tudo bem. Mas geralmente essa metodologia ela é construída em equipes, geralmente em equipes de 5 a 10 integrantes. Por quê? MVP ele alinha todas as ideias. MVP serve para todo mundo dar as ideias, todo mundo contribuir, e isso começa lá naquele brainstorm que eu comecei essa apresentação, porque todo mundo começa a jogar ideias e vocês vão começando a organizar essas ideias. E no final vai sair um produto mínimo viável que todo mundo da equipe participou, todo mundo da equipe ajudou a construir, então todo mundo vai entender qual que é aquele produto. Então, não vai ser aquele programador que, por exemplo, ele só está programando uma tela e ele não sabe para que ele está fazendo aquilo. Essa metodologia é muito boa para você ter uma maior sintonia dentro da sua equipe. E lá no curso de Big Data, todo semestre a gente faz essas reuniões para construir MVP e é muito boa. Todo mundo, assim, é um pouco cansativa, mas todo mundo sai de lá com um dever cumprido, assim, sabendo realmente vai fazer, qual que é o trabalho que vai desempenhar durante o semestre, e é assim também dentro de uma empresa, com todo desenvolvimento do produto. Poxa, Zé, mas aí eu gostaria de saber o porquê fazer isso, né? Poxa, Jorge, me dá um exemplo. Eu acho que todo mundo aqui já conhece, ou já presenciou, ou se não presenciou, já ouviu falar, daquelas empresas na qual o diretor fala A,
a equipe de revisão fala B, o supervisor fala C e o time de desenvolvimento faz D. Então, ninguém entende nada. As pessoas têm ideias diferentes sobre um mesmo produto. O MVP, construído com equipe, ele entra exatamente para poder solucionar isso. O diretor fala a equipe de organização fala a equipe de gestão fala A e o desenvolvimento fala A. Todo mundo sabe o que está fazendo, todo mundo tem ciência do que está fazendo e todo mundo conversa igual. Essa é uma característica do MVP que indiretamente ele faz. Ele faz com que toda a equipe da empresa converse sobre a mesma coisa acerca daquele produto ou daquele projeto que eles estão desenvolvendo. Exatamente. E, por ser uma metodologia, ela tem passo a passo que também é seguido com o time. Então, todo passo a passo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, mas passando rapidamente, são 9 etapas, que é sempre construída com o time, que é a parte de visão, o que o seu produto é, o que ele não é, o que o seu produto faz, o que o seu produto não faz. Os 3 objetivos-chave que você quer alcançar, as personas são os seus clientes, então quais são as personas que vocês começam a imaginar, as personas que vão usar o aplicativo, que vão usar o seu site, que vão usar o seu produto que vai ser desenvolvido. Depois, fazer o cruzamento dessas informações. Você começa a cruzar as personas com os 3 objetivos-chave que vocês elencaram na etapa 3, a parte de concordância de negócio vezes certeza técnica. Então, se aquela funcionalidade vai fazer sentido para o seu negócio e se o seu time de desenvolvimento tem certeza técnica, eles sabem fazer aquilo tecnicamente. Depois tem o passo 7, que é o nível de esforço vezes o valor de negócio. O esforço, assim, quanto tempo eu vou demorar para fazer essa funcionalidade? Quanto tempo eu vou demorar para desenvolver tal funcionalidade? E o valor de negócio é o valor do dinheiro. Quanto de valor, quanto de renda aquela funcionalidade vai me gerar se eu implementar ela agora. E aí depois tem a parte de jornadas, que são as jornadas das personas, dos seus clientes, tipo, quando que ele vai entrar no seu app, quando ele vai entrar no seu site, aí você consegue descobrir algumas coisas que eu vou citar um pouquinho mais para frente também. E a parte das ondas, que vai chegar exatamente qual funcionalidade eu vou desenvolver primeiro, qual funcionalidade eu vou deixar para o final, e aí a gente começa a alinhar essa metodologia junto com metodologia ágil, Scrum, que não vai ser abordado nessa aula, mas já fica para vocês pesquisarem também, metodologia Scrum, e é usado para fazer um desenvolvimento ágil. Ah, Zé, mas a equipe vai estar a partir do passo 5, a partir do passo 6, a partir de que passo a equipe está presente no MVP em si? A equipe está presente em todas as etapas, todo mundo participa. Então, é como se fosse uma reunião mesmo, ninguém pode faltar, porque se uma pessoa faltar um dia, ela já vai pular a etapa e não vai entender, no final, como que funciona aquele produto, como que vai ser aquele produto. Então, é importantíssimo a equipe estar sempre junta, do primeiro passo ao 9º passo, e construindo junto. Então, pode preparar post-it, caneta para todo mundo, porque todo mundo vai colaborar, vai colar um post-it em cada passo para realmente fazer a construção em conjunto e ter uma sintonia em equipe. Aí vai da criatividade de cada um. Tem gente que prefere post-it colorido, caneta colorida e por aí vai. As ferramentas são diversas. O que vale é a criatividade e que todos participem no final. Exatamente. Agora eu vou mostrar um exemplo prático para vocês. Um MVP que foi construído na FATEC também, há 2 semestres atrás, que eu participei também como líder nesse desenvolvimento do produto. Vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Então, agora é o MVP na prática, é o MVP aplicado realmente a um produto que foi desenvolvido
desenvolvido e foi testado também pelos alunos no semestre. Bom, esse é o MVP do BeFamily. BeFamily, para vocês entenderem o conceito, ele é uma rede social familiar. Então, uma empresa, né, lá da cidade de Pompeia, procurou nós alunos com essa ideia e queria que a gente prototipar essa ideia para eles. Então, com isso, a gente fez todo esse MVP seguindo a ideia que eles tinham, para ver se realmente valia a pena, para ver se realmente sairia um produto mínimo viável que pudesse ser testado junto aí aos usuários finais. Bom, BeFamily, a nossa união começa aqui. É o slogan que a gente criou. Na parte de visão, se vocês lembram, é o primeiro passo da metodologia MVP. Então, a parte de visão, ela já tem uma estrutura da sua frase que você cria para o seu produto. Então, aqui eu vou mostrar o exemplo que a gente criou, mas cada um faz o seu, e depois, no final, eu não falei isso no começo, mas no final eu vou disponibilizar um link aqui, então todo mundo vai ganhar um roteiro do MVP, não precisa anotar nada agora, se alguém quiser anotar, mas todo mundo vai ganhar um roteiro do MVP, com toda a estrutura, o que eu vou mostrar ele já feito, mas vou mostrar toda a estrutura nesse documento que eu vou mandar, para você mesmo fazer com a sua ideia, criar o seu produto com a sua equipe. Então, é exclusivo, Zé? É exclusivo, é aqui no chat. É exclusivo no chat do Meet? Quem está participando vai poder fazer um download e vai ter esse material aí para vocês. Bom, começando na parte de visão, que é a primeira etapa da nossa metodologia, então, para Universidade da Família era o nosso cliente final. Então, você coloca o seu cliente final, cujo problema está. Lembra do problema? Toda ideia tem que ter um problema. Então, o nosso problema é a ausência de núcleo familiar. Então, para a Universidade da Família, cujo problema está na ausência de núcleo familiar, qual que é o seu produto? O BeFamily ele é um quê? Ele é um site, ele é um aplicativo, o que ele é? Ele é um aplicativo que, quais são os diferenciais dele? Compartilha momentos e conecta famílias. Então, era isso que meu cliente final queria. Ele queria compartilhar momentos e conectar famílias através de uma rede social familiar. E quais são meus possíveis concorrentes? Diferentemente do Facebook, Instagram, que também tem toda a minha família lá, mas cada um está num canto, o nosso produto busca valorizar a estrutura familiar em 3 níveis: sentir, pensar e fazer. Mas o que é esses 3 níveis? Esses 3 níveis são da alma humana. Sentir, por quê? Por exemplo, nessa rede social eu vou postar a foto de eu brincando com meu pai. Então, a pessoa vai olhar aquela foto na rede social e ela vai sentir que aquele momento está sendo feliz para mim, que está sendo legal eu compartilhar aquilo. Então, ele vai pensar que ele pode fazer isso com a filha dele, com o pai dele também. E depois ele vai fazer e vai postar na nossa rede social. Então, a gente quer atingir os 3 níveis: sentir, pensar e fazer. Essa é o diferencial desse produto que foi desenvolvido na FATEC de Pompeia. Ô Zé, só uma observação. Vocês lembram daquele, não sei se alguns de vocês moram aqui na região de Marília, mas provavelmente sim, tem uma competição que ocorre em Marília que chama Pitch de 30 segundos, onde uma empresa, né, que é o pitch de elevador, uma empresa ela tem que vender a ideia dela, o aplicativo dela, ou vender a própria empresa para um investidor em 30 segundos. Aquele pitch, ele só consegue ser possível quando você tem a visão do produto muito bem estruturada. Quando na sua cabeça o seu produto está muito bem formulado, você sabe quem são os seus concorrentes, porque o investidor ele quer saber os riscos daquele investimento. Então, quem são os seus concorrentes, o que seu aplicativo faz, o que é o seu produto, é um aplicativo, ele é um hardware, ele é um software. Então, aquele pitch de 30 segundos, ele casa muito bem com a visão do produto.
tenha em mente que todo produto tem que ter uma visão. Você tem que saber definir ele em menos de 30 segundos para qualquer pessoa. E isso tem que estar muito claro para você e para toda a sua equipe de desenvolvimento, sendo você da equipe ou sendo você um diretor ou dono de uma empresa. Então, isso deve ser muito claro para todas as pessoas nas quais tenham contato com esse produto na área de desenvolvimento. É muito importante, depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada nesse pitch de elevador que acontece em Marília, interior de São Paulo, é muito legal. E essa parte da visão parece fácil, né? Quando eu leio aqui para vocês, assim, nossa, ele tirou isso rapidinho, todo mundo pensou a mesma coisa. Não. Essa frase, geralmente, eu acho que pode contar 1 hora de discussão, de brainstorming, por quê? É usado post-its, como eu falei para vocês, então a estrutura base da frase fica colada na parede, por exemplo. E todo mundo cola o post-it aonde ele acha que é a resposta. Por exemplo, para Universidade da Família. Todo mundo vai colocar quem que vai ser seu cliente final. Então, ali você já começa a alinhar todo mundo. Então, imagine se alguém coloca Universidade dos Amigos. Então, opa, alguém colocou Universidade dos Amigos, ele não sabe nem quem é o nosso cliente final. Então, aí você já começa a falar, ó, você colocou Universidade dos Amigos? Não, é da família. E aí você começa a alinhar. Então, todo mundo participa também. Na parte de falar dos pontos que mais se destaca no aplicativo, também todo mundo cola post-it e todo mundo participa na elaboração dessa frase. Então, é assim todos os passos. Por isso que é uma parte meio maçante, mas no final todo mundo vai saber exatamente qual é a sua visão de produto. José, você lembra quantas foram as sugestões de problema para o aplicativo do Bifamily? Eu lembro que eu dei uma passadinha na reunião e tinham mais ou menos 8 problemas colados na lousa. E vocês estavam tentando discutir qual que é qual, porque cada um tinha uma visão de qual problema ia resolver. E aí, como que vocês chegaram à conclusão que esse ia ser o problema que o seu produto ia resolver, Zé? Exatamente, cada um tem uma ideia, então a gente chegou na versão final, porque o Ian, que também era mais um integrante da equipe, já tinha mais contato com o nosso cliente final. Então o Ian ele tinha a maior cabeça do cliente final e o que ele realmente queria. Então o Ian falou assim, gente, ó, o nosso cliente ele quer que prioriza o compartilhar momentos e ele quer que priorize a parte de conexão com as famílias. Então, com isso, a gente começou a alinhar as ideias do pessoal da equipe. Mas foi feita uma votação, né? Com certeza, é feita uma votação. Não é nada decidido por uma cabeça só, e sim pelo time todo. Não, é o time inteiro, todo mundo tem que entender e, claro, a maioria que é escolhido é pensando no cliente final também. Bom, e a segunda parte da metodologia MVP? É e não é, faz e não faz. Aqui é para soltar a imaginação e para todo mundo do time jogar post-it aqui para entender o que realmente vai fazer, o que não vai fazer, o que ele é, o que ele não é. Então, cada linha dessa, vocês podem considerar que foi um post-it colado por algum integrante da equipe que, na hora, teve uma ideia que poderia ser implementada ou não. Então, ele é um aplicativo mobile, ele é uma rede social. Teve gente que falou que ele é um estilo de vida. E depois, quando foi lido esse post-it, todo mundo concordou da equipe. Falou, nossa, que legal, ele é um estilo de vida mesmo. Todo mundo vai começar a se conectar às famílias, já quer usar isso. Então, aí que você começa a entender como que todo mundo começa a ter uma sintonia dentro da equipe. E aí, o que ele não é? Ah, ele não vai ser um site, ele não vai ser offline, ele vai ser 100% conectado, ele não vai ser um PWA e ele não vai ser um produto físico. Parece meio óbvio, mas é bom colocar, ele não vai ser um produto físico, porque vai que no futuro, na época de desenvolvimento, algum programador começa a questionar. Então, essa é a hora de todos da equipe jogar a ideia para ver se realmente faz sentido com
o que vai ser desenvolvido. Na parte de faz, não faz, começa a surgir um pouco das funcionalidades. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um cadastro, ele vai fazer um check-in, ele vai fazer o upload de mídia. E o que ele não vai fazer? Ele não vai fazer live. Então, ó, por exemplo, essa ideia foi muito boa, porque imagine se lá no meio do desenvolvimento um programador fala, putz, mas não seria legal ter live? Aí fala, pô, agora que você vai me falar? Então, aqui a gente alinha tudo. Não vai ter live. Ele já deu a ideia agora e todo mundo concordou que não vai fazer. Não vai ter validação de check-in, validação de atividade, detecção automática de eventos. Então, aqui é a hora de alinhar todo mundo da equipe. Como o MVP também é alinhado com o cliente, isso vai fazer muito sentido lá na frente. Porque para pensar, você conversou com o seu cliente e vocês traçaram um aplicativo X. Aí chega lá na hora da entrega, que você vai entregar para o seu cliente, ele vira para você e fala assim: mas cadê o botãozinho de fazer live aqui? Ou como que eu faço uma live nesse aplicativo aqui? Cara, isso deveria ter sido alinhado lá atrás. Então, o não é, faz, não faz, ele se torna um passo muito importante quando você lida com o cliente. Você precisa falar para ele as funcionalidades que o seu aplicativo faz e as que ele não faz. Porque lá na frente, muito provavelmente, ele vai te cobrar por algo que você não listou aí. E realmente aí foi falha da equipe de não ter colocado. Era uma funcionalidade que deveria ter entrado no não faz. Isso deve ser especificado. E como tá a equipe toda, fica muito mais fácil de fazer, né, Zé? Exatamente. E outra, se o cliente estiver participando dessa reunião, é melhor ainda, Espetacular. é espetacular, porque você começa a alinhar realmente a expectativa dele com a realidade. Então, é ali que está todo mundo da equipe, seu cliente está junto, e ele fala assim, ó, eu quero muito isso. E aí a equipe de desenvolvimento vai falar para ele, ó, talvez não compense, talvez pode fazer essa outra funcionalidade que atende o seu problema e tudo mais. Então, para vocês terem uma noção como é importante essa reunião. Bom, a parte de objetivos é o terceiro passo do produto mínimo viável, que é essa metodologia. Então, nós linkamos três objetivos que, mais uma vez, aqui teve, por exemplo, se você tem cinco membros da equipe, geralmente cada um coloca 3 post-its. Então, 3 vezes 5 já dá 15 post-its. Então, em meio de 15 principais objetivos que todo mundo elencou, nós selecionamos 3 que mais se assemelhava com o produto final que o cliente e o que a gente queria desenvolver. Então, os nossos objetivos foi ajudar no desenvolvimento dos relacionamentos familiares, auxiliar as famílias a entenderem em qual situação, momento e status estão e como essas famílias podem evoluir, e fazer a união do núcleo familiar por meio de atividades. Então, esses 3 objetivos-chave foi decidido em grupo também e, mais uma vez, alinhou todo mundo que estava pensando que o objetivo poderia ser outro. E aí vem a parte de personas. As personas é mais para realmente você imaginar quem que é o seu cliente final. Quanto mais buscas, mais pesquisa você faz para o seu cliente final, mais as pessoas vão ficar fidedignas, por exemplo, ao resultado final. Então, aqui foi uma persona que a gente desenvolveu lá, que também todo mundo faz uma persona, depois a gente elenca 3 principais dela. Então, é um André Augusto, ele tem 38 anos, é casado, 2 filhos, ele tem o comportamento dele, que ama viajar, e as necessidades relacionadas ao nosso produto que vai ser desenvolvido. Então, ele quer fazer com que os filhos se aproximem mais da família, ele quer saber como os filhos se sentem, ele quer ajudar os filhos dele a crescer psicologicamente e procurar lugares diferentes para sair com a família. Então, todas essas necessidades podem ter saído de pesquisas ou podem ser imaginações que o seu cliente da Universidade da Família, no caso aqui, já explicou para vocês que são algumas das necessidades que eles querem suprir. Há empresas que fazem as personas junto com o time e depois eles vão validar essas personas e aí eles percebem que o time
imaginou personas na qual não condizem com o que realmente está sendo esperado. Então eles voltam para a reunião e vão reestabelecer de novo qual é o público-alvo deles. Como o MVP é uma metodologia muito suscetível à mudança, isso é totalmente fácil de ser feito e fácil de ser alterado. Então, eles viram que a persona não bate, não condiz com o que eles apresentaram, eles voltam e fazem outras personas, fazem mais pesquisas, mais desenvolvimento em cima, para poder ser mais assertivo e qual público-alvo vai ser o público final daquele aplicativo. E no que isso interfere? Interfere se eles vão colocar publicidade no, no aplicativo ou no produto, interfere se eles vão colocar propagandas, tem todo um estudo por trás da persona. Eu acho que o Zé vai abordar isso um pouquinho mais para frente, né, Zé? Com certeza. E a próxima etapa dessa metodologia é começar a fazer as ligações entre o que que o time, né, já elaborou. Então, aqui a parte das personas. Então, o André Augusto, a Mariana da Silva, o João dos Santos, que foram as pessoas escolhidas pelo time, começa a fazer uma matriz junto com os objetivos que foi elencados lá no passo 3 que eu li para vocês um pouquinho mais para trás, que é ajudar o desenvolvimento, auxiliar as famílias e fazer a união do núcleo familiar. Então, é aí que começa a surgir as funcionalidades. Todas as funcionalidades que atendem às necessidades do André Augusto, relacionadas ao objetivo final do nosso produto. Então, aí começa a surgir uma tela de emoções, recomendação de lugares para ir com a família, sistema de gerenciamento de privacidade de famílias, cadastro familiar, postagens. E é importante falar que cada frase dessa é um post-it. Isso daqui vai estar colado lá quando tiver reunião, quando todo mundo estiver reunido. E cada post desse, ele continua com as mesmas palavras, com os mesmos dizeres, até o último passo. Então, se foi criado uma funcionalidade de cadastro familiar aqui, esse cadastro familiar vai se pendurar nas próximas etapas até o final. Isso vocês podem observar. Então, a gente pode ver aqui que o cadastro familiar, ele surgiu nas personas versus objetivos, mas nas próximas etapas vai ter o cadastro familiar e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer com ele. Entendimento de negócio vezes certeza técnica. Entendimento de negócio, basicamente, se aquela funcionalidade, se aquela frase que está escrito naquele post-it tem relação com o meu negócio, faz sentido com o produto que eu quero desenvolver com esse MVP. E a certeza técnica, geralmente, é uma certeza técnica que é respondida pelos integrantes de desenvolvimento do time. Então, eles falam assim, Zé, essa funcionalidade, a nossa certeza técnica é alta. Então, a gente tem uma alta certeza técnica em fazer aquela funcionalidade. E entendimento de negócio, que é o pessoal de business. Zé, aquela funcionalidade, eu entendo que é muito importante para o nosso negócio. Agenda de eventos, eu acho que não é muito importante para o nosso negócio. E a equipe técnica falou, eu não tenho tanta certeza em fazer agenda de eventos, não. Então, vocês começam a identificar que a gente começa a jogar para o lado o que a gente não sabe fazer e o que também não tem importância muito para o MVP1, que vai ser consolidado no final dessa metodologia. Agora, quais são os principais? Qual que tem um entendimento de negócio muito importante e o que o meu time técnico sabe fazer muito bem? Meu time técnico sabe fazer muito bem avaliação, login de usuário, categorizar publicações. Então, esse parte verde é meio que uma obrigatoriedade, né? Tipo, se o meu produto final se o meu time técnico consegue desenvolver essas características do meu produto, elas devem ser desenvolvidas porque elas têm muito peso no negócio e o meu time sabe fazer elas. Então, elas meio que se tornam umas obrigatoriedades no desenvolvimento do meu produto no final.
Exatamente. E continua o mesmo nome do post-it que foi criado no passo anterior. Então, vocês podem ver que o cadastro familiar que está lá na outra etapa está aqui também. Só que agora ele recebe a cor verde, porque ele foi classificado. Então, a gente só fez uma classificação em relação ao negócio, em relação à parte técnica. E o próximo passo é o nível de esforço vezes valor do negócio. Então, aqui é um conceito que muita gente confunde com o entendimento de negócio e valor de negócio. O entendimento de negócio é se aquilo faz sentido para o negócio mesmo, em relação ao conceito mesmo daquela funcionalidade. O valor de negócio, em relação ao dinheiro, é quanto que aquilo vai te trazer de dinheiro, de rentabilidade, se ele for implementado no seu app, no seu site, por exemplo. E o nível de esforço é quanto tempo que o meu time de desenvolvimento vai levar para fazer aquela funcionalidade. Então, se vocês verem o cadastro familiar, ó, ele vai ter um valor de negócio muito alto, são 3 cifrões, isso aqui sempre é decidido em equipe, tá? Novamente, a equipe que participa de todo esse processo, então eles entram em um consenso. Realmente, cadastro familiar tem um valor de negócio muito alto, então vai dar muito dinheiro se a gente implementar, e o nível de esforço é um E, ou seja, ele é muito fácil de implementar. Então, o login e o cadastro é muito fácil de implementar e vai dar muita grana para a gente. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Cadastro familiar e login de usuário. Geralmente, eles são priorizados na parte de desenvolvimento. Bom, então, como vocês podem ver, aqui a gente classificou também todas essas funcionalidades que vêm desde lá daqueles passos para trás, e aí a gente chega nas jornadas. As jornadas, basicamente, é para você fazer a validação de quando quando o seu cliente final vai usar o seu aplicativo, o seu site. Então, aqui, o André Augusto, que foi aquela persona que a gente materializou lá nas etapas passadas, a gente começa a imaginar que, por ele ser um executivo, ele acorda às 6h30 e toma café. 7 horas ele checa a postagem dos familiares. E aí a gente começa a imaginar todo o dia dele e fala assim, mas jornadas parece meio tonto, porque a gente não sabe direito como que é a rotina dele, e eu vou mostrar para vocês que eu participei de um projeto, ele chamava Smart Hotel, que a gente queria fazer a rastreabilidade dos funcionários dentro de um hotel, através da leitura de QR Codes, que ficava dentro na porta de cada quarto. Então, quando um funcionário de limpeza chegava para limpar, ele lia o QR Code, tirava uma foto do quarto, como estava, como ficou, e depois ele lia o QR Code novamente. Mas aí, nas jornadas, a gente descobriu e pensou e falou assim, mas como que o funcionário, na hora da limpeza, tá molhado, com a mão molhada, como que ele vai pegar o celular, um celular touch, que hoje todo mundo tem um celular touch, e vai ler o código, vai entrar no aplicativo. Então, aí que a jornada abriu uma luz, fala, ó, ele não vai conseguir abrir o aplicativo com a mão molhada. Então, esse é um insight que a gente pode ter fazendo as jornadas das pessoas que nós criamos nas etapas passadas. Então, por isso que jornadas também é bem importante nessa metodologia. Aqui entra também, tipo, questão de anúncios e etc. Então, se o meu aplicativo ele tem um modelo de negócio baseado em anúncio, né, onde eu vou ganhar dinheiro é realmente anúncio, não faz sentido se o meu usuário, ele, em média, né, almoça meio-dia, eu exibir o anúncio de comida às 2 horas da manhã ou às 17 horas da tarde, colocando em tese aqui que meu aplicativo vende comida, por exemplo, ou que eu vou fornecer anúncio de comida. Então, é a mesma coisa do iFood. O iFood, ele dá a notificação para você se você está com fome ou de promoções e etc., no horário que geralmente você almoça. Então, esse é um estudo que o pessoal do iFood fez e entrou em um consenso da média na qual os usuários deles finais, né, o pessoal que realmente usa o aplicativo,
vai, em média, almoçar, o horário que eles vão almoçar para eles lá. Então, tudo isso é decidido junto com a equipe e, dependendo do modelo de negócio, já tiramos até algumas conclusões de como que a gente vai ganhar dinheiro em cima daquele produto ou daquele aplicativo que a gente está desenvolvendo. Exatamente. E, finalmente, na última etapa do nosso produto mínimo viável, é a etapa das ondas. É aqui, seguindo algumas regrinhas, que a gente começa a identificar o que vai ser priorizado, o que nós vamos fazer primeiro, junto com aquela classificação que já foi feita nas etapas anteriores. Então, a primeira onda de desenvolvimento ficou com as 3 funcionalidades principais, que, como vocês lembram, o cadastro familiar dá muito dinheiro e a nossa equipe de desenvolvedores falou que é muito fácil fazer, o esforço é muito baixo. Então, o que foi feito primeiro na primeira onda? Que seria semelhante ao primeiro sprint, que quem já ouviu falar de metodologia ágil Scrum conhece que um sprint é basicamente aquela 1 semana, 2 semanas de desenvolvimento. Então, a primeira onda ficou o login de usuário, o cadastro familiar e o feed de publicações familiar. Aqui tem umas regrinhas básicas assim, não pode passar de 5 E de esforços, então não pode ter um esforço maior que 5. E também não pode ter um cifrão menor que 4. Então, por isso que no material que eu vou disponibilizar para vocês vai ter todas as regrinhas, mas vocês têm que seguir fortemente, porque pode ocorrer que, se você colocar funcionalidade que demora muito para fazer, talvez o seu time de desenvolvimento não dê conta de fazer aquilo em 1 semana, ou fazer dentro daquele sprint. Então, por isso que é bem legal, bem recomendado você seguir as regras para elaborar as ondas, seguindo exatamente o que foi proposto com a metodologia. E aqui, pode ter certeza que as últimas ondas são funcionalidades que foram recomendadas lá no começo, mas talvez não seja tão necessário para o nosso cliente final. E a partir disso, de todo esse desenvolvimento, de todas as funcionalidades, nasce o MVP1, nasce o protótipo que eu vou levar para o meu cliente, que é a Universidade da Família, e ele vai validar isso. Então, com todos esses passos, sempre com ele participando de perto, lá nas primeiras etapas, eu vou alinhar toda a expectativa dele e eu vou validar. Depois eu começo a implementar, fazer o upgrade desse aplicativo a partir da demanda que os novos usuários, que à medida que ele vai sendo criado, e o pessoal vai usando, a gente vai fazendo modificações e upgrades, e aí que nasce os próximos MVPs. Vale ressaltar que esse é o MVP1, né? Os mesmos passos serão realizados por MVP2, por MVP3, por MVP4. Claro que não, a maioria deles já estão alinhados, como o problema que você vai atribuir, etc. Mas na questão de nível de esforço ou certeza técnica, isso vai ser todo refeito para as novas funcionalidades que vão adentrar o seu produto, o seu aplicativo. Então, é meio que um processo que vai se repetindo até o final do seu produto. E se for um aplicativo, eu tenho certeza que ele vai se repetir muitas vezes, porque sempre a gente está inovando, sempre tem atualização, a gente sempre quer colocar algo a mais para o nosso cliente se sentir mais confortável e ir atualizando ele de diversas formas dentro das novas tecnologias, né? Exatamente. E aqui é como nós fazemos o MVP na faculdade. Então, esse aqui é uma foto real que a gente tirou lá dentro da nossa sala de aula, que o Ian, que é esse menino aqui que está em pé, ele estava comandando o MVP. Então, basicamente, a gente cola os post-it na parede e todo mundo vai participando, todo mundo vai colaborando, todo mundo vai colando um post-it, vai colando a sua ideia. E ali no final já tinha até um protótipo ó, que a gente estava projetando na parede para não fugir também do objetivo final do cliente. Ô Zé, de quanto foi a duração dessa reunião, Zé? Assim,
Se você tiver uma equipe de 5 pessoas e, e a ideia estiver mais ou menos alinhada, já está todo mundo ali, eu acho que dá para fazer em 2 dias. Mas geralmente o MVP é feito em 3 dias, no período, num período só. Por exemplo, 3 dias usando só o período da tarde, 3 dias usando só o período da noite. Mas se vocês pegarem um dia inteiro, da 8 da manhã às 5 da tarde, você consegue fazer bem feito, com todo mundo participando, com todo mundo colaborando, você consegue fazer a metodologia e chegar no produto mínimo viável com todo mundo alinhado. Bom, vou voltar aqui para a apresentação. Esse foi o exemplo, né, do BeFamily. E agora eu queria também falar um pouquinho para vocês sobre esse curso de Big Data que eu e o Jorge faz parte na FATEC de Pompeia. Todo semestre a gente utiliza essa metodologia, entre outras, aquela metodologia ágil Scrum, para fazer desenvolvimento. Então, o curso também conta com várias vertentes da tecnologia, como internet das coisas, machine learning, inteligência artificial, só que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio para entrar no curso. Eu mesmo só sabia entrar no Google Chrome e entrar no Google lá e fazer uma pesquisa. Então, mal ligava o computador e a partir de que eu fui avançando no curso, eu fui me desenvolvendo nessa parte tecnológica também. O Big Data no agronegócio é um curso e ele faz parte da FATEC Pompeia, que é uma faculdade gratuita. Esse semestre tem uma novidade, né, Jorge? Qual que é a novidade desse semestre? Esse semestre não tem vestibular. Toda a inscrição e a seleção é feita mediante a análise de histórico escolar do seu ensino médio. Então, você não precisa fazer prova, não tem vestibular, não tem nada disso. É somente a análise da sua documentação do seu ensino médio. Exatamente, assim, vestibular tem, só não vai ter a prova, que é a parte mais chata, né? De ir lá e você Fala relembrar. vestibular e fica muito presente na nossa cabeça a gente fazendo prova e etc. Só que nesse semestre, né, por conta da pandemia, isso não vai ocorrer. Exatamente, vai ser tudo pelo histórico escolar. Então, escaneia o seu histórico. Se não me engano, é relacionado às disciplinas de português e matemática. E é facinho, você entra pelo vestibular fatec.com.br e você escreve lá. São 3 anos de duração de curso, então é um curso relativamente rápido, é um curso de graduação, então você pode fazer pós-graduação, pode fazer mestrado, pode fazer doutorado. O período de aulas é à tarde, toda a infraestrutura, eu coloquei infraestrutura moderna, porque a FATEC Shunji Nishimura tem apoio da empresa Jato, então a empresa é uma multinacional do ramo do agronegócio, que ela patrocina toda a infraestrutura da FATEC Pompeia. Então, como vocês viram na sala aí, todas as salas têm 2 ares condicionado, projetor, cadeira almofadada, a melhor tecnologia, tem drone para trabalhar com visão computacional com os alunos também. Então, toda essa infraestrutura, mesmo sendo uma faculdade gratuita, a gente tem uma infraestrutura de faculdade particular, por exemplo, sem pagar nada. Então, esse é um exemplo da FATEC de Pompeia ser um destaque aí no meio das outras. Além Fora o campus também, né, Zé? Para a área de agronegócio, né, o campus também é fornecido pela Jacto Agrícola, pelo Grupo Jato, né, que investem pesado lá, e nas aulas práticas da parte de agronegócio, como manejo e etc., você tem acesso a diversas máquinas, diversos maquinários para poder ter aula prática, e, cara, infraestrutura de ponta lá, tecnologia de ponta também. É show de bola o campus em si. Exatamente. E o profissional de Big Data, para quem não conhece ainda, mas que lida com um grande volume de dados que é gerado atualmente. Então, Big Data, o curso é mais voltado para o agronegócio, mas como vocês podem ver, teve um semestre que eu desenvolvi uma rede social familiar, que não tem nada a ver com o agronegócio, mas a faculdade te possibilita. Ela dá, os professores, eles dão essa abertura também para os alunos desenvolverem em outras áreas. E Big Data está
tá presente em diversos setores, tanto na indústria, tanto na saúde, tanto no agronegócio, que tem oportunidades incríveis, principalmente no Brasil, porque o agronegócio brasileiro corresponde a 25% do PIB nacional, então isso já dá mais de trilhões de reais. Então, se você economizar 1% do agricultor, já ganha um dinheirinho aí, viu? Fora que a gente brincava nas divulgações que a gente ia, né, Zé? Quem faz Big Data no agronegócio faz Big Data para qualquer coisa no final. É como se fosse uma receita de bolo. Para quem sabe fazer para uma voltada área, ela vai conseguir desenvolver Big Data para qualquer outra área. A gente tem Big Data no agronegócio nesta FATEC, porque como a Jato em si ela é uma empresa que lida com o agronegócio, é um ramo dela, e ela gostaria muito de ver a tecnologia, a inovação do Big Data voltada para a área que basicamente move o país, com 25% do PIB. Então, é um investimento pesado da Jato em cima de inovação na área do agronegócio. Exatamente. E tem muita empresa relacionada ao Grupo Jato, tem muita empresa relacionada às parcerias que a FATEC Pompeia tem. Então, o diferencial, muitas vezes, é que não são os alunos que vai atrás da empresa querendo estágio, são as empresas que vão até a FATEC Pompeia procurando profissionais para atuar nessa área de tecnologia. Então, eu mesmo, por exemplo, já fiz 2 estágios de férias numa grande empresa do agronegócio, uma usina de cana-de-açúcar, e foi uma experiência incrível. Então, todo mundo do curso também tem essa oportunidade de fazer estágio, e mesmo o curso sendo no período da tarde, tem muitos alunos que fazem estágio de manhã, do período das 7 horas ao meio-dia, e depois estudam à tarde, e também tem muitos alunos que aproveitam as oportunidades, como eu, no estágio de férias, que no período de 1 mês de férias, 1 mês e uma semana, consegue ir para grandes empresas fora da cidade também e aplicar tudo que é ensinado no curso. Para ter uma ideia da empregabilidade do curso, o curso tem uma duração de 3 anos e eu entrei sem saber absolutamente nada. Eu sempre fui largado no ensino médio e etc. Sempre fui o mais à toa possível. Eu consegui pegar um estágio remunerado a partir do segundo termo e eu estou atuando na área até hoje. Passei por diversas empresas e entre elas foi uma que eu acho que se destaca por já ter se fidelizado no mercado, chama AgroAcademy, que é uma empresa voltada para cursos de ela facilita o aprendizado na parte de mecanização de agricultura de precisão, só que na parte web. Então, para quem conhece o Khan Academy, é só você imaginar um Khan Academy voltado para o agronegócio. E tanto essa quanto outras empresas, elas vêm à faculdade para poder procurar profissionais de Big Data que consigam atuar nessas empresas e demonstrar a inovação que essa área passa para ela. Então, a empregabilidade é realmente alta, tanto eu quanto o Zé começamos a trabalhar desde cedo e atuar na área desde cedo, e eu acho que a gente tem um bom portfólio para falar, né, Zé, que, cara, tem muito emprego aí, muita oportunidade aí, e falta profissional. Basta você ter o aprendizado, que sobra vaga e falta profissional. Com certeza. E além de tudo isso que nós já falamos, você tem a possibilidade de intercâmbio. Então, eu sou a prova viva disso. Há uns meses atrás, 4 meses atrás, eu voltei de um intercâmbio em Portugal. Então, eu fui selecionado através do Centro Paula Souza, através da FATEC Pompeia, para realizar um intercâmbio no Instituto Politécnico de Coimbra, lá em Portugal, fazendo 6 meses na universidade de lá. Então, essa também é uma possibilidade que o curso de Big Data, junto com o governo do estado de São Paulo, possibilita para os alunos. Então, inclusive, o edital já está aberto, quem é aluno, né, quem já está no curso, pode se inscrever, porque tem oportunidades para estudar na Espanha, para estudar na Bélgica, para estudar em Portugal também, tem muitas faculdades lá, na Holanda. Então, desde o começo, quando eu entrei no curso, eu visava ter essa experiência internacional, e eu, com certeza, não me arrependo de nada, faria novamente, porque abriu mundos, além de melhorar o seu currículo, você tem uma visão de mundo diferente, porque
você conhece professores diferentes, metodologias diferentes, e eu posso dizer que a FATEC Pompeia não fica para trás da universidade que eu vi lá em Portugal, em relação aos estudos, em relação à metodologia. Foi muito bom para mim, tanto profissionalmente, tanto pessoalmente. Fora a possibilidade que você tem de viajar a Europa inteira, muito barato, com R$ 100, você vai e volta da Espanha para Portugal, e isso é fantástico, assim, é outro mundo realmente. Então, essas possibilidades só o curso de Big Data, a FATEC, pode proporcionar para vocês. Então, Eu ia fazer essa pergunta para vocês. A gente está muito atrás na parte de tecnologia lá no exterior ou a gente está igualado? Como que o Brasil está em relação a Big Data lá fora, já que você teve a experiência e conseguiu visitar e presenciar, né, o mercado em si? lá fora, as metodologias que ensinaram na FATEC Pompeia, eu arrisco dizer que é até mais inovadora do que a faculdade que eu estava lá. Em relação ao Big Data, essa análise de dados, ela está em ascensão em todo o mundo, né? E linguagem de programação, ela é universal. Então, a mesma linguagem Python que você aprende na FATEC Pompeia, você vai aprender na USP, você vai aprender em Portugal, vai Em aprender Harvard, em Harvard. qualquer Então, lugar. você quer falar uma língua universal? Aprende a programar. Isso você está empregado em qualquer lugar do mundo. Então, é bem legal, bem interessante as possibilidades que quem quer investir numa carreira, quer se preparar para o futuro, realmente, para o futuro não, né? Para o presente, porque isso já é uma demanda do mercado para agora. É uma oportunidade incrível. Além disso, depois de apresentar para vocês, o vestibular está aberto, segundo o meu coordenador aqui, ó, no meu ponto, falou que as inscrições vão até sexta-feira, 15 horas. Então, se você quiser se inscrever ou conhece algum amigo de tecnologia, as inscrições são feitas pelo vestibularfatec.com.br. O nosso coordenador Hilário vai mandar um vídeo explicativo também como você faz essa inscrição, que agora está com preço reduzido, 40% abaixo do nível que era cobrado nos semestres anteriores. Se não me engano, está R$ 39,00 a inscrição, e você só paga a inscrição. Depois disso, o curso é totalmente gratuito, são 3 anos. Se você for aprovado através do seu histórico escolar, você vai fazer parte também desse time de alunos e os profissionais do futuro. É isso aí, Jorge? Acho que é isso aqui. Fechou aí, Zé? É isso aí. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a metodologia MVP. Eu espero que, assim como está mostrado nessa imagem, você já esteja aqui no topo com essa bandeira lá em cima, falando que vocês sabem o que é MVP, sabem como aplicar isso e que realmente espero que faça a diferença na vida de vocês, aplicando isso para fazer uma boa gestão, um bom desenvolvimento nos seus produtos. Eu de cara já agradeço a presença de cada um, de cada um que esteve até aqui, né? E acho que eu e o Zé, né, Zé, a gente se disponibiliza para poder tirar qualquer dúvida ou qualquer pergunta acerca do assunto. Podem chamar a gente no LinkedIn, lá no WhatsApp, a gente tem o maior prazer de responder cada um de vocês. E vamos aí, vamos estudar, porque o futuro é agora, e é a gente que vai moldar tudo isso. Muito bom. Parabéns, José Pedro, parabéns, Jorge. Muito boa Obrigado. Aula sobre MVP. Pessoal, a gente já extrapolou em 20 minutos aquilo que estava esperado aí, ou marcado, para a gente poder fazer a aula de hoje. Não saiam ainda, deixa eu comentar algumas coisas com vocês. Pessoal, é o seguinte, tá? O vestibular da FATEC de Pompeia, ele está aberto, como o José Pedro falou, até sexta-feira, às 15 horas. Você precisa entrar no site www.vestibularfatec.com.br para fazer a inscrição, mas eu vou compartilhar com vocês no grupo do WhatsApp um vídeo explicando como fazer esse processo de inscrição, que é novo, é diferente, né? Agora você tem que cadastrar o seu currículo acadêmico, tá? Os seus dados de formação de nível médio.
Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, pessoal, as melhores oportunidades de trabalho hoje estão surgindo na área de tecnologia da informação. E isso se deve a uma única razão. A área de tecnologia da informação já estava crescendo exponencialmente no que diz respeito a ofertas de emprego. Nós temos, por exemplo, números anteriores à pandemia que já diziam que nós temos hoje em torno de 10 mil vagas abertas, não preenchidas por falta de mão de obra qualificada no Brasil, só no Brasil. E o que acontece, pessoal? Hoje, com o problema relacionado à pandemia, nós sabemos que todos aqueles que antes eram resistentes ao uso de tecnologia, que tinham alguma dificuldade com o uso de tecnologia, tanto comerciantes como clientes e consumidores, tiveram que fazer uso desse tipo de ferramenta para continuar vivos, continuar existindo. Então, aquele senhor que antes não gostava, nem imaginava fazer uma compra de mercado com o aplicativo, não teve como ele fugir disso, ele teve que pegar o aplicativo dele no celular, né, e fazer uma compra no supermercado. Então, com certeza, esse estado de pandemia, esse estado de isolamento vai aquecer o mercado de TI ainda muito mais. Só para vocês terem uma ideia, a Brascom, que é uma empresa, é uma associação que cuida das empresas de análise de sistemas, ela já dizia que o estudo que ela fez indicava um aumento de 70 mil vagas por ano a partir de 2020 e 2021. Então, a gente já imagina o quanto vai crescer o número de vagas de TI no Brasil. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês e quero também comentar que lá no grupo do WhatsApp nós vamos continuar postando materiais para vocês da área de MVP, exemplos. Nós vamos continuar dividindo material com vocês. Não saiam até o final de semana para a gente poder continuar em contato com vocês, conhecendo vocês, experimentando aí da oportunidade de nos relacionarmos com vocês, tá, pessoal? Então, aguardem um pouquinho, não saiam do grupo. E, olha, amanhã nós temos uma aula sobre programação em Python para aquela pessoa que tem insegurança, tem medo. Olha, eu fico inseguro com programação. Tem um professor que faz parte da equipe da FATEC de Pompeia, o professor Maurício Duarte. Ele é extremamente didático, é espetacular como professor e vai falar para vocês sobre como programar usando a linguagem Python sem ter mais medo sobre isso, tá bom? E à noite, no final dessa sequência de 4 aulas que nós organizamos, nós teremos uma aula um pouco mais avançada sobre Orange, que é uma ferramenta de data science, de ciência de dados. Uma ferramenta muito didática, muito agradável, muito intuitiva. Se você que é curioso, mesmo não sendo da área de tecnologia da informação, assista que você vai pelo menos compreender como ela funciona e quais os benefícios que ela pode trazer com o estudo de dados. E já que eu falei de estudo de dados, só vou lembrar um detalhe, tá, pessoal? Big Data é um termo novo que descreve, na verdade, uma área nova da área de tecnologia da informação, onde se concentram as tecnologias mais sofisticadas da área de TI, mas associadas a essas metodologias, associadas à gestão, associadas também a técnicas que permitem que a gente consiga extrair valor dos grandes volumes de dados que são criados. O Zé Pedro falou de números. Hoje, se a gente for analisar os números, né, o que é pedido no agronegócio representa em torno, se eu não me engano, de 14 trilhões de dólares no mundo, tá? E se a gente, se eu não me engano, 4 ou 14, agora eu não me lembro exatamente, mas se a gente conseguir recuperar esse número, eu tenho certeza, tá? 1%, só 1% da perda mundial, a gente tem uma empresa com um modelo de negócio que vale 44 milhões de dólares. Esse número eu não me esqueço, porque toda vez que eu faço divulgações sobre o curso, eu falo sobre esse número no finalzinho, mas de qualquer jeito eu posso dizer para vocês, o agronegócio esconde muita oportunidade boa para ganhar dinheiro, pessoal. E aquilo que o Zé Pedro e o Jorge comentaram também. Você está habilitado a ganhar dinheiro em qualquer área, em qualquer segmento de mercado que necessite de conhecimentos e habilidades com tecnologia da informação. Machine learning, inteligência artificial, deep learning, sistemas sofisticados, todos eles fazem parte desse mundo novo e um mundo super bacana chamado mundo do Big Data. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, bom descanso. Valeu. Olá, professor, boa noite. Obrigadão. O link para o material está aqui. O material exclusivo aí no chat, ó. É só vocês acessarem, baixarem, já disponibilizei para todo mundo. Beleza? Obrigado, gente. Qualquer dúvida, valeu, pessoal. Pode mandar aqui que eu vou ficar mais um pouquinho para responder vocês. Valeu.